A paz do Senhor. Quero estar deixando uma palavra nesse dia de hoje, que se encontra no livro de Hebreus 1, versículo 6, onde vai falar sobre a fé. É um assunto que nós estamos estudando e veio vários questionamentos por esses dias na minha mente, né, acerca da fé. E estudando, o Senhor me trouxe uma ministração na qual eu vou estar deixando aqui no nosso canal, onde ele sanou várias dúvidas, né, que eu estava com elas. Foi bênção para a minha vida. Espero que para a sua também sejam bênção, porque é revelação de Deus para nossas vidas, é direção. Em Hebreus 11, 6, a palavra do Senhor vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor aqui já diz o quê? Que sem fé é impossível que nós agradarmos a Deus. Se nós oramos, se nós pedimos ao Senhor, nós temos que crer, ter fé que a nossa oração irá ter êxito, pois sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós temos que crer que o Senhor ele vai fazer, né? Mediante a fé que Ele já nos deu, né? Nós temos que crer. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus 21, o 22, está escrito aqui a palavra do Senhor: e tudo o que pedirem em oração, se vocês crerem, receberão. Aleluia. Temos que orar, né? Crer e ter fé que Deus ele vai fazer mediante a fé que Ele já nos deu, que a palavra do Senhor vai dizer que Ele já nos deu uma medida de fé. Ainda que nós achamos essa medida de fé pequena, mas já é o suficiente para Deus fazer a obra, o milagre, né, através dessa fé que Ele já nos deu. Aleluia. Vou estar lendo aqui também em Mateus 17, o versículo 20, onde está escrito: ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível a vocês. Aleluia. Monte aqui simboliza o quê? O problema que a gente está passando. Não é monte, literalmente, mas um problema que aos nossos olhos é impossível. Se nós tivermos fé, como está aqui a palavra, como um grão de mostarda, nós podemos dizer, né, ao problema: eu estou passando por esse problema, mas o meu Deus é maior que esse problema. Eu estou passando por esse problema, mas o meu Deus é poderoso para reverter esse problema. Aleluia. Vou também, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mais à frente eu vou estar falando um pouquinho sobre essa palavra. Então, quando nós oramos, nós temos que crer que o Senhor ele vai fazer, porque Deus ele não se agrada da nossa incredulidade. O Senhor ele não se agrada disso. Esses dias eu me perguntava a mim mesmo: será que eu tenho fé? E questionava, né, a Deus, ô Pai, será que eu tenho fé, meu Deus? E fiquei com aquilo na mente. E logo em seguida, né, participando aqui, mais os irmãos de um café, meus irmãos da Assembleia,
sempre quando o irmão, né, vem para cá, o pastor vem fazer a obra aqui na cidade, já é de costume ele vir, né, para cá para casa, eu servir um café e eu gosto disso, né, de estar em comunhão com os irmãos, estar honrando de alguma forma e ali Deus ele usou, né, tremendamente as pessoas as quais estavam ali, algumas pessoas as quais estavam nesse café aqui juntamente comigo, para falar, né, algo que já estava na minha mente. As pessoas foram usadas assim naturalmente, né, por Deus, que Deus ele sabe de todas as coisas. E o pastor ele deixou uma palavra, né? O irmão deixou uma palavra onde se encontra também no livro de Hebreus 11, o versículo 1, onde a palavra do Senhor vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ele ministrou ali um pouquinho em cima dessa palavra, e aí logo em seguida a missionária, né, ela também falou diretamente comigo: Andréia, você tem fé, mas você precisa ter uma fé firme acerca de tudo que você orar ao Senhor, que vir na sua mão para fazer. Tenha fé. E aquilo ali falou muito comigo, porque já era algo que estava na minha mente. Já era uma dúvida que estava na minha mente. E ali, né, os meus irmãos, eles foram embora. E o Senhor continuou ministrando no meu coração que eu tenho fé, que eu tenho fé. Se por muitas vezes que eu orei e tive êxito nas minhas orações acerca da minha vida e também acerca de vida de outras pessoas, né, que nem sabia que eu estava orando por algo ali, né, e depois eu fiquei sabendo o que Deus fez, porque Deus ele sempre confirma, né, eu fiquei sabendo que o Senhor fez, então Deus ministrou no meu coração que eu tenho fé e que é isso que eu estou precisando, de uma fé firme no Senhor, não uma fé oscilante. E continuou falando, né? Continuou confirmando. Fui abrir a harpa, né? Para louvar, que às vezes eu gosto de louvar antes de orar. E senti, né? Naquele dia de abrir a harpa para louvar. Não sou muito de estar usando a harpa. Eu não sei muito, assim, eu não sei muito os louvores da harpa, né? Mas naquele dia eu abri. E quando eu abri, eu senti de louvar o louvor, né? Que já saiu ali na minha frente. Eu senti de louvar. E ali eu louvando, louvando, mesmo que fora do tom, que como eu já falei, eu não sei muito bem os louvores da harpa. Me chamou a atenção, onde falava ali um pedacinho, né? Falava sobre a fé firme no Senhor. E aí Deus ministrou outro louvor ao meu coração. Vou tentar louvar aqui um pouquinho aquele louvor que diz assim: guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia, glória a Deus. E aí Deus, ele falou, né, que eu preciso o quê? Ter uma fé, mas uma fé firme. O Senhor foi ministrando no meu coração, que eu tenho que ter uma fé firme, não uma fé oscilante, mas uma fé firme. E como eu falei, Deus ele não se agrada, né, da nossa incredulidade. Eu vou estar lendo aqui também no livro de
de Marcos, né? Eu vou estar lendo no livro de Marcos, porque também aqui o Senhor falou muito forte através dessa palavra aqui, ó, no livro de Marcos. O Senhor falou muito forte e eu vou estar aqui passando, onde vai falar sobre o espírito de incredulidade. Nós sabemos que o medo é um espírito, mas a incredulidade também, segundo a palavra do Senhor, ela é um espírito. Eu vou estar aqui provando, né, na palavra do Senhor. Tá lá em Marcos 9 e no versículo 14 em diante. Só que eu não vou ler. Vocês estejam meditando. Marcos 9, o versículo 14 até o 28, né, onde vai falar que um pai de um menino, né, um menino que tinha um espírito, esse menino sofria muito com esse espírito maligno, e aí o pai desse menino levou o menino até os discípulos, e os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Então o pai do menino foi atrás de Jesus, né, e falou com Jesus que os discípulos não conseguiram expulsar. E aí Jesus, ele falou com os discípulos, com o pai do menino, com aquele povo, né? Jesus chamou aquele povo de geração incrédula. Eu vou estar lendo aqui o 19. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E o pai do menino levou o menino até Jesus. E Jesus, ele deu uma ordem, né? Ele deu uma ordem e aquele menino, ele foi liberto. Eu vou estar lendo aqui o 25, onde a palavra do Senhor vai dizer: E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno. Jesus, ele deu uma ordem. Jesus, ele não orou aqui, ele deu uma ordem: sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte, ou seja, em particular. Os discípulos lhe perguntaram: por que não podemos nós expulsar? Observe que os discípulos chamou Jesus à parte. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu gosto sempre de estar fazendo pergunta para a Bíblia, né, que ela mesmo responde. Por que os discípulos chamou Jesus aqui à parte? Certamente tinha mais pessoas e eles ficaram, né, temendo que Jesus ia falar com eles. Eles já estavam desconfiados que o negócio poderia ser com quem? Com eles, pois já era costume eles expulsar, né, os demônios, já era costume. Eu vou estar lendo agora o 29, e disse-lhe, vou estar lendo, ou melhor, vou voltar aqui no 28, vou ler o 28 novamente para melhor compreensão. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum, a não ser com oração e jejum. Os discípulos, eles já estavam desconfiados que o negócio seria com eles, porque eles chamaram Jesus em particular, já temendo que Jesus poderia falar com eles, né? Jesus disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Mas a casta aqui que o Senhor Jesus ele estava falando que não poderia sair a não ser com jejum e oração, não é a casta
que estava no menino, mas a casta que estava na vida dos discípulos, a casta da incredulidade. A casta da incredulidade. Eu vou estar lendo aqui também no livro na outra Bíblia, né? Outra Bíblia de estudo que eu tenho. Vou estar tirando essa e vou estar lendo aqui. Essa Bíblia, muito boa também. Eu vou estar lendo aqui no livro de Mateus 17. Eu vou estar aqui iniciando, vou estar lendo o versículo 17. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-lo? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado, o menino ficou liberto. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhe digo que se tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a este monte: muda-se daqui para lá, e ele mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Aleluia. Nós podemos compreender através aqui dessa palavra. Nós podemos entender o que aqui está através dessa palavra aqui, que é a mesma palavra que está no livro de Marcos, né? Que nós sabemos o quê? Que o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, eles são sinóticos, né? Eles se assemelham. Às vezes, uma história que tem em um, tá também em outro, às vezes mais de uma forma mais clara, mas nós podemos compreender que as histórias elas se assemelham, mas eu quero estar deixando algo claro aqui que foi uma dúvida e a palavra do Senhor ela é esclarecedora. Ela é esclarecedora. Deus ele viu que eu estava com aquela dúvida, que eu vou estar lendo aqui a palavra do Senhor, onde o Senhor ele sanou essa dúvida minha, porque quando nós temos uma dúvida, nós questionamos ao Senhor, Ele não nos deixa enganado, Ele não nos deixa confundido, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos direcionando. Então eu perguntei a Deus: ô Deus, espera aqui, que negócio é esse aqui? Nessa Bíblia de estudo minha, a palavra que vai dizer: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhe digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Como assim, Senhor? Porque aqui vai contradizer a palavra mais abaixo, porque por que motivo não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé. E aí eu, questionando ao Senhor, falei: não, Pai, se for por causa da pequenez da fé, e aqui onde é que a palavra do Senhor vai dizer? Pois, na verdade, lhe digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, nós sabemos que um grão de mostarda, ele é pequeno, aqui vai contradizer o outro, mas Deus, ele não nos deixa enganado, Deus, ele não nos deixa confundido, e o Senhor me levou, né, a entender o porquê. Ainda que a palavra, que a Bíblia que nós temos, né, tem tudo que nós precisamos para ir para o céu,
tem coisas na nossa Bíblia que não está o quê? No original. E o Senhor me fez entender que aonde está escrito aqui no original está diferente. No original está claro, né? No original não vai dizer por causa da pequenez da fé. No original vai dizer claramente por conta, né, da incredulidade daquele povo. A palavra lá não está por causa da pequenez da fé. Está no grego, que significa o quê? Apistia, ou seja, incredulidade. Aleluia. E o 21 também, no grego, está diferente. No grego, não está nem escrito lá demônios, mas vai falar de uma casta, ou seja, de um tipo de incredulidade. Vai falar de um tipo de incredulidade. E o Senhor, Ele é maravilhoso. Deus, Ele vai, né, abrindo o nosso entendimento. E como eu falei, o nosso Deus, Ele não se agrada da nossa incredulidade. E volta a dizer, né, ainda que a nossa fé seja pequena, é a fé que o Senhor nos deu e é a fé que a fé que Ele nos deu, e Ele pode fazer um milagre, né? Aqui está falando, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Nós sabemos que o grão de mostarda é pequenininho, né? É pequenininho, mas quando se planta ele, a gente sabe que ele se transforma, né, numa imensa árvore. Assim também é a nossa fé. Ela pode ser pequena, mas quando nós exercitamos ela, aleluia, ela se transforma, né, numa fé imensa. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Então, como eu posso estar aqui, né, passando para vocês. Muitos pregam o quê? Em cima desse versículo, em cima dessa palavra, que é a casta que só sai com oração e jejum. Muitos pregam dessa forma, que a casta de demônio só sai com oração e jejum. Às vezes, quando chama, né, para fazer a obra, nós sabemos, e isso acontece muito, de pessoas irem atrás, né, de irmãos para estar fazendo a obra, e aí pergunta ali o que está sucedendo, e a gente vai passar a situação, possessão. E aí o que as pessoas sempre dizem, né, que não é assim, não é dessa forma. Se é possessão, é casta, é legião. Então só sai com jejum e oração. E às vezes diz, né, eu não estou preparado, eu preciso fazer uns 3 dias de jejum, eu preciso fazer 7 dias de jejum, eu preciso fazer... Aí vai falando, né, que não vai sem antes primeiro fazer um jejum, porque a casta só sai através do jejum e oração. Só que aqui, essa palavra que eu li aqui, ela é esclarecedora, então cai por terra essa ideia, né, que muitos têm, que eu não vou orar não, eu tenho que me preparar primeiro, porque essa casta só sai com jejum e oração. Só que Jesus, ele não estava falando da casta que estava na vida do menino, mas como eu já falei, da casta que estava na vida dos discípulos. Tanto que o que expulsa demônios não é jejum. É claro que nós temos que ter uma vida de jejum, é claro, não tô falando que nós não temos que ter. Mas o que expulsa demônios é o quê? É a nossa fé, mediante a autoridade que o Senhor já nos delegou, né? Mediante a autoridade que o Senhor já nos delegou.
O Senhor diz na sua palavra, eis que vos dou autoridade para pisar serpente e escorpiões. Nós sabemos que serpente e escorpiões são o quê? São demônios. E eu vou estar lendo aqui também em Marcos, né, 17, 20, para confirmar o que eu estou dizendo, que o que expulsa demônios não é jejum. Então, cai por terra essa ideia aí, né, de pessoas, eu só vou depois que eu me preparar, eu só vou depois que eu fazer tantos dias de jejum. Essa ideia cai por terra, porque Deus ele já nos deu autoridade para pisar serpente e escorpião. Deus ele já nos deu essa autoridade, e o que expulsa demônios é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer em Marcos 17, o versículo 20, e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos nos enfermos e os curarão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então, o que expulsa demônios, né? É o nome de Jesus, aleluia, na vida de quem tem, né, vida com Deus, que a gente sabe também que também não pode ir de qualquer jeito. A gente sabe o que aconteceu com aqueles filhos, né, de servas, né? A palavra do Senhor deixa clara. Aleluia, glória a Deus. Então, a palavra do Senhor vai dizer, né, do medo como um espírito, que o medo é um espírito, e a incredulidade também é um espírito, né? Que impede muito das vezes nós de fluirmos no chamado, que impede de nós crermos e recebermos, né, da parte do Senhor. Quando nós abrimos brecha na nossa vida, né, a gente dá legalidade para que esse espírito ele venha agir. E Jesus ele disse, não deis lugar ao diabo. Nós sabemos que quando os discípulos, né, eles deram lugar a Satanás, Satanás agia, né, na vida deles, tanto que eles foram expulsar esse demônio aí e não conseguiram. Por que eles não conseguiram? A palavra também vai dizer mais lá à frente, né, o porquê que eles não conseguiram. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele perguntou para os discípulos, ei, o que foi que vocês estavam discutindo? O que foi que vocês estavam discutindo? E aí os discípulos, eles, calado, mas Jesus, né, nós sabemos que ele também é Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia porque os discípulos, eles não puderam expulsar, né? Ele sabia, os discípulos, eles estavam o quê? Eles estavam brigando, eles estavam, né, discutindo quem seria o maior, quem seria o maior. Imagina, já pensou? E será que é diferente dos dias de hoje? Os discípulos, eles estavam o quê, né? Nos dias de hoje, brigando por conta de status. Eles estavam brigando por conta de status. Quem é o maior? Será quem é que prega mais? Será quem é que fala melhor? Será quem louva melhor? Epa, o sangue de Jesus tem poder. Quando se leva para esse lado, já vai o quê? Já vai perdendo o foco. Tem que esquecer isso. Quando se leva para esse lado, aí já se perde o foco. Tudo é para o Senhor, tudo é para a glória, aleluia, do nome santo do Senhor. Tudo é para o Senhor, aleluia, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós temos o que fechar as brechas, né, na nossa vida. Falei um pouco aí dos discípulos. Tem também aquela passagem muito forte, onde fala que Pedro, ele foi tremendamente, né, usado. Ele teve uma revelação de quem seria o Filho de Deus. Ele teve uma revelação do alto. Mas lá na frente, Pedro, sendo usado por Satanás, deu brecha, abriu brecha, né? Sendo usado por Satanás. E Jesus, epa, para aí, para trás de mim, Satanás, para trás de mim. Judas andava com Jesus, a gente já sabe o que aconteceu, né? Na vida
daquele discípulo, deu legalidade, a gente já sabe o que aconteceu, não precisa nem de eu falar aqui o que aconteceu, né, na vida de Judas. Então, nós temos que fechar as nossas brechas, né? O jejum é importante, para nosso fortalecimento, é para nós, é para mortificar a nossa carne, nos fortalecer, né? Para mortificar a nossa carne e para que o Espírito ele venha sobressair, para que o Espírito ele venha sobressair, é para queimar a casta de incredulidade na nossa vida. É para queimar essa casta, né? E queimando essa casta e nos fortalecendo, né? Consequentemente, nós iremos nos tornar cristãos mais fortes, mais fervorosos. Aleluia. Jesus, ele jejuou, né? 40 dias. Jesus, ele jejuou. E no último dia, quem veio ter com Jesus? Satanás. Mas Jesus, ele estava, né? Forte espiritualmente. Glória a Deus. Aleluia. Então, como eu falei, o jejum é essencial, a oração é essencial, a adoração é essencial, a meditação na palavra é essencial. É tudo armas, né? É tudo chave de vitória. Aleluia. É armas que nós temos para usar, né? Que o Senhor já deixou para nós usar. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos que as nossas armas, né? Elas não são carnais, mas são poderosas em Deus, né? Para destruir fortaleza. Glória a Deus. E fechando aqui, Jesus, ele fez uma promessa, né? Que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez. E para que nós, glória a Deus, há essa promessa, né, sobre as nossas vidas, que nós faríamos obras maiores. E para que essa promessa, né, elas venham se cumprir na nossa vida, nós precisamos crer no que já foi liberado sobre nossas vidas. Aleluia. Ele já nos deu autoridade. A palavra do Senhor vai dizer: eis que vos dou autoridade. Ele já nos deu autoridade, como eu falei, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, que nós venhamos tomar posse da palavra do Senhor, venhamos crer, aleluia, venhamos crer, em nome de Jesus, ter fé, em nome de Jesus, não uma fé oscilante, né, que lá em Tiago vai dizer que esse tipo de fé aí não vai receber nada da parte do Senhor. Então, que nós venhamos assim ter uma fé, né, firme, aleluia, no Senhor, que assim nós iremos o quê? Galgar muitas vitórias, aleluia, na presença de Deus, que nós vamos ter uma fé firme, cada dia mais no Senhor, aleluia. Fica com essa palavra para a tua vida nesse dia de hoje, amém?